Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que você estiver a me assistir. Hoje estamos mais uma vez aqui para poder lhe trazer uma meditação na Palavra de Deus. Meditação esta que vai trazendo mais segurança, mais tranquilidade à nossa consciência cristã. Porque cada vez mais que a gente aprofunda nas questões divinas, é normal surgirem novas preocupações, é normal surgirem dúvidas, é normal encontrar-se lá, pode ser nas redes sociais, pode ser mesmo no caminho, ou no ambiente de trabalho, na escola. É possível se encontrar nessas situações em que a gente é confrontado na nossa fé, confronta-se aquilo que são as nossas crenças, põe-se à prova, sobretudo aquilo que era a nossa base espiritual, aquilo que sustenta a nossa conduta, a nossa maneira de viver e de fazer as coisas. E em algum momento você acaba trazendo dúvidas para a sua vida e essas dúvidas começam a te trazer uma confusão completa. Você já não sabe mais o que é certo, se aquilo que você seguia, o que você segue é certo ou não. Você já se perde entre uma mentira e uma verdade, tudo ficou uma confusão e fica difícil saber com clareza o que realmente constitui a verdade. Este vídeo eu trago mesmo nessa perspectiva, porque de alguma forma eu me encontrei numa situação desta, inclusive nas redes sociais, em algum momento cruzo com páginas que eu não gostaria de cruzar com elas, eu como cristão, mas de alguma forma Deus permite que eu cruze com esse tipo de situações em que as pessoas lá vão discutindo seus pensamentos, vão mostrando seus posicionamentos sobre matérias ligadas à vida cristã ou à vida espiritual, que é ligada a esse nosso Deus que a gente usa esta Bíblia Sagrada. Atenção, eu estou aqui a trazer como base a Bíblia Sagrada, então tudo o que vamos falar aqui vai estar baseado na Bíblia Sagrada. Então, se você tem uma outra base que te orienta, uma base orientadora diferente da Bíblia Sagrada, em algum momento você pode se sentir escandalizado ou desviado daquilo que vamos falar aqui. Então, eu trago isso na perspectiva daqueles que consultam a Bíblia procurando buscar uma direção, uma orientação para as suas vidas. E me deparei com essas situações lá nas redes sociais, principalmente num grupo, por exemplo. A última vez que eu tive um comentário, uma espécie de um comentário em que trocava-se ideias ali, posicionamento, visão, outros com comentários mais julgadores, outros com comentários que determinavam um juízo, uma condenação direta, por exemplo. Isso vi, por exemplo, num grupo de alguém que defende esta comunidade de gays, de homossexuais, por exemplo, que eles vão trazendo um Cristo à maneira deles, vão tentando interpretar a Bíblia da maneira deles. Inclusive eles defendem que do jeito como eles são, Deus os ama também da mesma maneira que ama nós como pecadores. Todos nós sabemos que somos pecadores. Então eles defendem também essa ideia de que eles, com seus pecados, Deus também os ama da mesma maneira. Então, ninguém, como ser humano, é capaz de julgar o outro, sim, como está escrito na Bíblia. Ninguém deve julgar o outro, mas é preciso alinharmos alguns pontos. Se eu quero realmente seguir a Cristo, eu tenho que ter certeza
o que é seguir a Cristo. Se eu quero ser chamado cristão, então eu tenho que saber o que é um cristão. O que um cristão deve fazer. Eu, como cristão, o que me dá direito de ser chamado cristão? O que me dá este nome de ser chamado cristão? Quem cristão é aquele que segue a Cristo, tem como Senhor Cristo, tem como mestre a Cristo, recebe orientações de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Ele respeita o ensinamento de Cristo, procura seguir o ensinamento de Cristo. O que Cristo nos ensina na Bíblia Sagrada está lá escrito. Então, todo aquele que quer ser cristão é porque ele tem que estar disposto a seguir de todas as forças, com todo o seu entendimento, a seguir aquilo que são as orientações do seu mestre, que neste caso é Jesus Cristo. Então, se você acha que é possível chegar a Deus, falar com Deus, sem precisar usar a figura de Cristo para tal, então não é você que eu estou a me comunicar com ele agora. Você pode ter uma sua base diferente da nossa, diferente da minha aqui. Que eu acredito que para ter acesso a Deus, tenho acesso a esse Deus por meio de Cristo, por intermédio de Cristo. Porque Cristo foi morto para isto. Foi sacrificado para isto. Deus nos amou de tal maneira que deu o único filho que ele tinha, que é Cristo, para que morresse por nós. Assim a redenção nos alcançou, a salvação nos alcançou, o perdão dos nossos pecados nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus se manifestou na nossa vida. Por isso que hoje podemos falar de Cristo, podemos orar a Deus, podemos buscar o seu Espírito, pedir o perdão a Deus pelas nossas imperfeições e tudo mais. Então, se você acredita que existe um outro caminho fora de Jesus Cristo, então siga esse seu caminho e te aconselho até, se você não quiser se sentir incomodado, para mesmo de assistir isso que eu vou falar agora aqui. Então, o que me intriga, o que me traz mesmo para gravar esta matéria hoje, são as pessoas que usam a mesma Bíblia que eu uso. Ou seja, as pessoas que supostamente deveriam ter como Senhor Jesus Cristo, mas de alguma forma elas não assumem na plenitude aquilo que Cristo realmente nos recomenda, nos ensina, para que a gente possa seguir, nos instrui, que está escrito nessa Bíblia que eu leio e que essa pessoa também lê. A pessoa procura criar exceções dentro da Bíblia. Essa Bíblia que eu também leio e ela lê. Ela lê a Bíblia ao invés de pôr em prática, procurar implementar aquilo que está a se ler. A pessoa começa a criar regiões especiais. Começa a criar interpretações especiais só para acomodar, de alguma forma, alguns desejos, alguma maneira de ser, algum comportamento que a pessoa tem, alguns desejos que a pessoa tem, para tentar encontrar uma base para justificar a sua natureza, a sua conduta, as suas atitudes, o seu comportamento, os seus pensamentos. Começa a procurar sustentar. Ao invés de lermos a Bíblia, para dela, a partir dela, a gente se transformar, como deveria ser o processo normal. Eu não posso me aproximar na Bíblia, ler a Bíblia com o objetivo de procurar uma forma de justificar a minha maneira de ser ou a minha maneira de viver. Não, eu vou ler a Bíblia como um manual, como alguma coisa que eu lendo vou me transformar. Eu estou a procurar de uma transformação, não uma forma de justificar aquilo que eu sou agora.
a minha natureza, o meu comportamento, a minha forma de viver, a minha forma de ser. Não estou a ir lá para tentar procurar justificação. Não. Se você vai ler a Bíblia com este pensamento de procurar justificação, então você está a ler muito mal a Bíblia, você vai se desviar. Porque as pessoas que fazem coisas erradas, algumas justificam-se com a Bíblia. Tem versículo que a pessoa usa e apega-se naquele versículo e começa a fazer as coisas de forma muito errada, porque a pessoa criou uma exceção, pegou num versículo, criou a sua própria interpretação para depois passar a viver de acordo com aquilo que a pessoa já acreditava e encontrou sustento num versículo que parece sustentar aquilo que a pessoa acha que deveria ser. Então, se você agir desta maneira, se eu agir desta maneira, vou me perder. Vou me perder. A Bíblia Sagrada, ela diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus não muda a sua maneira de ser para tentar se adaptar a alguém, não. Eu que devo mudar para me adaptar ao que Ele quer. Eu não vou convencer a Deus para que Ele adire aquilo que é a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, não. Isso está errado. Muitíssimo errado. Se eu quero ser cristão, eu não devo orientar a Cristo para Ele adequar-se à minha maneira de viver, aos meus desejos, aos meus pensamentos, não. Eu tenho que estar disposto a seguir aquilo que Cristo me orientar, a seguir aquilo que Cristo me instruir para fazer. É dada orientação, você procura seguir. Você acredita no seu mestre, você confia no seu mestre, confia na integridade do seu mestre, então siga, mano. Esteja disposto a sacrificar tudo para seguir as orientações do seu mestre, que é Cristo nesse caso. Então, se Cristo me diz assim, perdoa, eu vou perdoar. Se Cristo me diz, ama o seu próximo, eu tenho que amar o meu próximo, procurar fazer um esforço para isso. Se Cristo me diz, ora pelos seus inimigos, eu tenho que procurar uma forma de orar pelos meus inimigos. Eu não posso guardar mágoa das pessoas. Se eu quero ser cristão, se eu quero ser seguidor de Cristo, de verdade, eu tenho que estar disposto a seguir o que esse Cristo me orienta, mano. Cristo me ensina a ser humilde, procuro ser humilde. Cristo me ensina a ser verdadeiro, procuro ser verdadeiro. É assim como se torna uma pessoa se torna cristã. Não do jeito dela, mas do jeito como Cristo quer. Do jeito como Cristo manda. Do jeito como Cristo orienta, instrui. Já tem todas as instruções na Bíblia. Você tem que parar com essa mania de ir mexer a Bíblia só para tentar justificar a sua maneira de viver. Você quer beber? Beba, não procura versículo na Bíblia para tentar justificar a bebida, mano. Não procura versículo. Quer beber? Beba. Quer se prostituir? Se prostitua. Quer ter 2 esposas, 3, 4 esposas? Não procura versículo na Bíblia, procura essas mulheres, faça como você quiser. Faça como você quiser. Mas a partir do momento que você decidir pegar na Bíblia, ler o que está lá, então entre lá, não para vir justificar os seus desejos. Entre com uma vontade genuína de entender, de perceber o que realmente Deus pretende na minha vida. O que Cristo quer que eu seja. Como Cristo deseja que eu seja. Então, se você entrar com este pensamento, você vai ser transformado em questão de semaninhas. Semanas, poucas semanas, você de meditação de Bíblia aí, orando, pedindo direção, neste pensamento de que você está a ler para procurar transformação,
não para justificar a sua maneira vil de viver, a sua maneira vã de viver, justificar as suas paixões, as suas concupiscências. Você procurar versículos que tentam confundir e sustentar isso. Porque Cristo transformou água em vinho, por isso eu bebo. Amigo, se quer beber, você já tem vontade de beber, beba. Não usa esse versículo, não. Ao invés de você usar esse versículo, você esquece-se que na própria Bíblia também existe versículo que condena, que mostram claramente que bebida destroça, destrói, desorienta. Não tem como você agir em perfeito juízo enquanto estiver sob efeito de substâncias que alteram o funcionamento normal do seu cérebro. Cristo nos ensina a sermos sóbrios, a sermos vigilantes. Como que uma pessoa embriagada vai estar sóbria? Como? Como, amigo? Como? Você dorme embriagado. Ladrão te entra, mano. Você não está em condições. Não está em condições de vigiar. Então para de ficar a justificar seus comportamentos, suas manias usando Bíblias. Não. Assim como muitas pessoas também o fazem através de letras de música. Então a pessoa se esquece que Paulo ele nos ensina que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, um cristão de verdade, quem quer ser cristão de verdade, seguir a Cristo exige renúncia, exige sabedoria, exige discernimento. Seguir a Cristo não se segue só de ânimo leve. Vida cristã não é coisa de ânimo leve. Se você quer cumprir ainda as suas vontades e ao mesmo tempo ser cristão, não cola. Não cola. Cristo fala para aqueles indivíduos que diz, siga-me. E ele diz, não, deixa eu enterrar primeiro meu pai. Logo ficou, mano. Não é digno de Cristo esse camarada. Justificação sua aí não cola, mano. Suas vontades não colam. Se Cristo lhe diz, faz isso, você faz. Você faz. Cristo diz o quê? Quem ama mais o seu pai, sua mãe, sua família, tudo isso, mais do que a mim, não é digno de mim. Não serve, não dá. Não dá. Imagine agora com suas vontades. Eu vou casar muitas esposas, porque Abraão tinha mais de uma esposa. Amigo, casa se você quiser, mas não procure tentar justificar isso com Bíblia, mano. Cristo nos ensina que quem atentar para uma mulher e a cobiçar, ainda que não chegue a lhe tocar, já cometeu adultério no seu coração. Mano. Então, qual é o espaço aqui que a gente tem de você querer cumprir essa vontade de ter segunda esposa? Não existe esse espaço. Se você quer ser cristão, quer ser chamado cristão, você já não vive de acordo com os seus pensamentos só, seus desejos só, não. Você tem que estar consciente de que eu tenho que recusar as minhas vontades que estão contra o que Cristo ensina, para então eu me adequar àquilo que Cristo quer, ao perfil de Cristo. Não se é cristão de qualquer maneira, não. Cristo ensina que tem duas portas de entrada, uma larga, outra estreita. Muitos estão a entrar pela porta larga, porque a estreita tem muitas regras, O caminho estreito aí tem muitas regras para você conseguir entrar ali. Você não entra com suas vontades, você não entra com sua bagagem. Despire-se primeiro disso tudo, para depois conseguir entrar. Um espaço muito apertado, amigo. Não se entra com minhas vontades junto com outras coisas e depois quero entrar na porta de Cristo. Não. Não é dessa forma. A gente tem que estar disposto. Cristo, quando diz que quem vê a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, é o quê? Você quer se entregar a Cristo? Sim. Entrega primeiro a sua bagagem, a sua carga.
Cristo te alivia como promete, e você passa a ter uma novidade de vida na presença de Cristo, ouvindo Cristo, seguindo as suas orientações, seus ensinamentos. É assim como a gente alcança esta salvação. Ah, mas a salvação é pela graça. Tudo bem. Não se pode confundir graça com libertinagem. É claro que eu não pago pela salvação, mas uma vez Cristo sendo revelado na minha vida, eu automaticamente estou obrigado a viver de acordo com como Cristo me orienta a viver. E aí não há liberdade de qualquer maneira para satisfazer as minhas vontades. Não há esse espaço. Não há esse espaço. Então você ou é cristão, se decida, mano. Quer ser cristão, então siga o que Cristo orienta. Não quer ser cristão, use seus caminhos que você acha que você vai encontrar Deus com esse caminho. No final das contas, a gente descobre quem estava realmente no caminho que leva a Deus e quem estava no caminho do seu coração, mano. É claro que eu não posso lhe julgar. Você pode me julgar ao mesmo tempo que você me julga, você tem também a trave no olho. Como vai querer tirar a minha trave do olho? Tudo bem. Mas o que diferencia um cristão, mesmo sabendo que todos nós somos encerrados debaixo da maldição, debaixo do pecado? Não há santo, não há perfeito, nenhum sequer. A Bíblia diz isso, tudo bem. Mas o que diferencia um cristão com as demais pessoas? Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver daqui a pouco. Então não existe essa justificação de que você também tem pecado, então não fale dos meus pecados. Tudo bem. Você quer continuar com seus pecados? Continua aí, ó. Continua. Ninguém vai te julgar. Continua, amigo. Permaneça neles. Goze. Continue a desfrutar. O Apocalipse diz que aquele que é justo, continue sendo justo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Irmão, você que quer buscar Cristo à sua maneira, que não quer respeitar o que está escrito, o que ele orienta, continua nisto. Mas se você realmente está com desejo de mudar e seguir realmente aquilo que são orientações de Cristo, então te convido agora a ler comigo esses versículos que mostram que vida cristã, amigo, é igual, é equivalente a uma vida de renúncias. Não se é cristão sem renúncia. Para você ser cristão tem que renunciar a alguma coisa. Renunciar às suas vontades, aquilo que contraria a palavra de Deus. Tem que ser renunciado isso. É um esforço diário. É um esforço diário que a gente tem que empreender, mano. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço. Não é de ânimo leve, não. Não é de ânimo leve. É renúncia, mano, dia após dia. Seu coração vai te pedir coisas que você sabe que não pode fazer. Você recusa, você resiste, você insiste mostrando que eu não quero fazer isso. Seus olhos vão te mostrar coisas que, olha, você vai desejar mesmo, quer, de verdade. Mas se você quer realmente agradar o seu Senhor, o seu Mestre, que é Cristo, porque você se é cristão é chamado por causa de Cristo. Então se você quer agradar a Ele, você nega isto, mano. Seus olhos estão a demonstrar uma coisa, você recusa isto. Foge disto. Está a surgir vontade de ser homossexual? Recusa esta vontade, amigo. Está a surgir vontade de se prostituir? Recusa isto. Isso que é ser cristão. Você luta contra isso. Surge vontade de beber constantemente. Luta contra isso. Isso que é ser cristão. Não é você se justificar, Deus me ama do jeito como sou. É mentira. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado.
Se Deus te chamar enquanto pecador, você, depois de ser liberto pela palavra de Deus, você tem que se comprometer a ter uma novidade de vida. Você tem que mostrar mudança. Tem que mostrar mudança. Tem que ter um antes e um depois. Qual a vantagem de você conhecer a palavra de Deus? Qual a vantagem de você buscar a Deus, o Espírito de Deus? Que comunhão há entre Cristo e este mundo, mano? A Bíblia questiona isso. Que comunhão há? Aquele que é amigo dos prazeres da carne se faz inimigo de Deus. Se você não consegue disciplinar a sua carne, as suas vontades, então não tem como você estar no mesmo lugar com Deus, amigo. Pare de se enganar. Para de se enganar. Se alguém te dizia, me ame do jeito que eu sou, não, é mentira, é satânico isso. Essa pessoa quer te levar para o inferno, amigo. Vai te colher para o inferno essa pessoa. Vai te fazer ir junto com ela no inferno. Fuja dessa pessoa. Fugir. O diabo aparece e se manifesta de várias maneiras, mano. Tem organizações diabólicas que defendem coisas diabólicas. Estão aqui a nos ensinar coisas diabólicas. Vê organizações, ONGs, em nome de ação de direitos humanos e blá, blá, blá. Nos ensina a fazer coisas erradas diante de Deus. E muitas pessoas estão a se desviar por causa disto. Tem que respeitar os direitos do outro, tudo bem. Mas não venha aqui me ensinar imoralidade. Ninguém gostaria de ver seu filho nu de qualquer maneira. Ninguém gostaria disso. Nenhum pai gostaria de fazer isso. Então, dentro da pessoa, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Por que outras coisas têm que criar exceções? Há direitos humanos, tudo bem. Tudo bem. Mas e a moral? Que tal? Você sabe que isso está errado. Se Deus tivesse criado só gays, como a gente se multiplicaria aqui? Como a gente se multiplicaria? Como haveria manutenção da semente? Está errado isso. Está muitíssimo errado. Não estou a julgar, só estou a demonstrar que isso está errado, à luz da Bíblia Sagrada. Se você quer ser cristão de verdade, tem que renunciar a isto. Aceita Cristo te transformar, te libertar. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então aceita que Cristo te liberte. Experimente uma nova vida com Cristo. Vamos ver rapidamente esses versículos que eu tinha preparado aqui, que quase que não cheguei a ler aqui. Então, primeiro, mostra-se aí. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, por outras palavras. Negue as suas vontades, mano. Tudo aquilo que não é alinhado, que não está alinhado à palavra de Deus, ao que Cristo ensina, renuncie a isto. Tome sobre si a sua cruz. O que é cruz aqui, simbolicamente? Este sacrifício que você tem que fazer dia após dia. Carrega essa cruz com muita determinação, com muita ousadia, com muita fé. Recusa, recusa e recusa e recusa. Porque você tem um único objetivo final. O fim último é viver com Cristo, a salvação, vida plena, mano. E depois siga-me. Isso continua aqui. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ok, tudo bem. Se você não quiser fazer isto, você pode viver conforme suas vontades, mas depois, o que vais ganhar? Consegue satisfazer tudo quanto este mundo te oferece, te dá,
como te defende este mundo, tudo bem. Mas e a sua alma? Porque quem garante a salvação dele é Cristo, mano. Esse ensino de Cristo, se você não quer seguir esse ensino, então quem vai te salvar é esta alma? Vai perder essa alma, mano. Vai para o inferno, por outras palavras. Você vai conseguir pagar o preço pela sua alma, pela sua salvação? Conhece o preço? Por isso pergunta aqui, o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que vai dar este homem? O que vai dar? Então vamos continuar aqui. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, isso já em Lucas, estávamos em Mateus, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É aquilo que eu já estava a dizer aqui. Preciso sacrificar dia após dia, sem cessar, sem descanso, até eu parar de viver aqui nessa terra, mano. E veja só o que acontece aqui. E quem não toma a sua cruz, isso é Mateus 10, 38, e não segue após mim, não segue as orientações de Cristo como Cristo quer, conforme Cristo ensina, então não é digno de mim, mano. Ah, mas amigo, não é digno de mim. Cristo diz, muitos me dirão Senhor, Senhor, mas eu lhes direi, eu nunca vos conheci. Então, é preciso evitar pensar que existem atalhos para a salvação. Atalhos na vida cristã, é preciso evitar pensar nisto. Atalhos na salvação não existem. Pelo menos para nós que se chamamos cristãos. Não existem atalhos. Meu termo não existe. Quer chegar a Deus, passa por Cristo. Ele diz, ninguém chega ao Pai, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, se você quer passar por Cristo, significa o quê? Quer seguir Cristo primeiro, então siga o que Ele te orienta, te ensina, amigo. Não quer seguir isso, então pronto. Vai criar seu caminho também de encontrar Deus. Não quer esse Cristo aqui que te faz chegar a Deus? Tudo bem. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher sozinho o que você acha que é correto para você. Longe, busca o seu caminho. Vamos ver se encontra Deus com esse caminho ali. Vamos lá ver. Vamos lá ver qual vai ser o fim desse caminho. O que vai colher no fim? O sábio Salomão diz que tem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim são caminhos da morte. O fim último é a morte. Você descobre que já está numa armadilha terrível que não dá mais para voltar. Você só tem que aguentar e passar por aquilo, mano. Você escolheu mal, achava que era o caminho certo que você estava a seguir, mas no fundo, era o próprio caminho do inferno, mano. Caminho de Satanás. Todo brilhando de luz. Todo cheio de coisas boas, luxúria, ó. Muito dinheiro, granjear-se na vida, tudo. Tudo que é groove, você conseguiu encontrar nesse caminho. Mano. Mas olha só o fim. Morte. O salário do pecado é a morte. Eu disse, Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz isso. Deus não se adequa ao desejo dos homens. Não. Deus não muda. Deus é Deus e pronto. Deus não é para se encaixar em você, no seu perfil, nas suas vontades. Não, você é que deve se encaixar, eu que devo me encaixar. Mas olha só Paulo aos Filipenses. Mas o que para mim era ganho,
o que era lucro para Paulo, reputei-o perda por Cristo. Paulo conseguiu entender que é preciso renúncia. Até aquilo que para ele era ganho. Ele aceitou perder isso para ter a Cristo na sua vida. Veja só o que ele continua a dizer aqui. Muito forte isso. E na verdade, ainda no Filipenses 3, versículo 8, depois desse. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Em outras versões da Bíblia diz como esterco, como fezes em linguagem mais bruta. Tudo aquilo ali que eu poderia ganhar deste mundo, ele considerou como se fosse escória, para que possa ganhar a Cristo. Veja só isso. Irmão, que você defende que Deus tem que me amar do jeito que eu sou. Paulo abdicou-se de tudo só para ganhar a Cristo, mano. Agora seria justo. Imagine se você, no lugar de Deus, seria justo salvar alguém que abdicou-se de tudo e também salvar alguém que não se abdicou de nada. Você continua a querer viver do jeito como você quer. Você quer estar no mesmo lugar, você acredita que estará no mesmo lugar com esse indivíduo que abdicou-se de tudo? Acha que isso seria justo? Esse camarada abriu mão de tudo para ganhar a Cristo. Veja só o que ele diz quando continuamos aqui. Muito interessante isto. Ele diz já no verso 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Meu amigo e minha amiga, isso é tão forte que Deus tenha misericórdia de nós para que essa mensagem consiga nos despertar a consciência e o espírito. Paulo abdicou-se de tudo, o que era ganho para ele, o que era boa coisa para ele na vida dele, coisa maravilhosa, ele abriu mão disso tudo, abdicou-se de tudo, considerou aquilo como se fossem coisas estranhas. Tudo isso para ganhar a Cristo, só para pelo menos ver se ele também será ressuscitado dentre os mortos, os resgatados dentre os mortos. Vamos continuar aqui. É muito forte isso. Não tem como, mano. Abre mão desse pecado. Não interessa que tipo de pecado é. Não interessa mesmo. Ainda que seja uma mentirinha, abre mão disso. Ah, mas eu não faço mal a ninguém, mas só tomo alguns copos. Amigo, abre mão disso. Abre mão disto. Ah, eu tenho um bom coração, ajudo pessoas, mas só que sou homossexual. Abra mão disso. Paulo abriu mão de tudo, mano. Tudo. Tudo. Abra mão disso. Ah, mas eu às vezes aprecio muito mulheres. Abra mão disso. Eu não tenho outro pecado, não. Meu problema são as mulheres. Abra mão disto. Considere isso como escória, como fezes. Aquilo que poderia alegrar o seu coração, abra mão disso. Eu não tenho muito problema, não. Eu só costumo ser corrupto às vezes no serviço. Abra mão disso, amigo. Abrir mão. Abra mão disso. Não existe essa coisa para um cristão dizer que eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Isso para um crente não existe. Ou você aceita ser transformado pela palavra de Deus, ou você fica longe disto, longe de Cristo. Quer ficar perto de Cristo? Quer ficar junto com Cristo? Cristo o que diz? Aquele que guardar as minhas palavras, esses ensinos aqui, esses mandamentos. Então eu e o Pai viremos nele e faremos morada.
Tem como Cristo fazer morada de outra maneira? Não. Veja só em João também o que mais diz. Todos aqueles que o receberam foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Só quem recebe a Cristo, quem segue suas orientações, quem recebe o seu Espírito, esse sim pode-se dizer que é filho de Deus. Pelo menos para nós que usamos a Bíblia Sagrada, eu já disse no começo. Se não usamos a Bíblia Sagrada, então você é outro grupo. Mas para esse grupo que usa a Bíblia Sagrada, amigo, não existe meio termo aqui. É seguir a Cristo ou você está de fora. Ou obedece ou está de fora, amigo. Está de fora. Está de fora. Vamos continuar aqui para terminar já. Faz muito tempo. Ora, isso em 1 Pedro, vamos lá ver o que está aqui. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, olha só, por que Cristo sofreu na carne? Por que foi crucificado? Por que foi chicoteado? Por que foi injuriado? Por que aconteceu tudo o que aconteceu com Cristo? Era para quê? Era para que no tempo que nos resta, no tempo que vos resta na carne, nós aqui, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Foi para isso que Cristo foi crucificado, amigo. Foi para isso que Cristo foi morto lá naquela cruz. A gente tem que entender isso o mais rápido possível. Sem renúncia, não tem como chegar a Cristo, mano. Chegue a Cristo, aceite perder suas vontades para então viver conforme a vontade de Cristo. Veja o que Paulo ainda fala aos romanos. E não não sejam conformados com este mundo, mano. Não se conforma com este mundo. Este mundo vai introduzindo leis, vai introduzindo teorias, vai introduzindo ensinamentos, vai introduzindo defesas que não têm interesse, são diabólicas. Vai introduzindo ONGs para defender esse tipo de situações. Não deixam de ser pecado, não deixam de ser diabólicas. Esse mundo vai criar. O homem sempre, desde o começo, procurou alterar aquilo que é a lei divina. Sempre. O homem nunca gostou da ideia de que existe um Deus acima dele. O homem acha que gosta mais da ideia de que ele não depende de ninguém, ele pode fazer o que ele quer. Mas não é verdade isso, nós sabemos disso. Quem determinou que você tivesse 2 olhos, mano? Não foi você que escolheu isso, esse design todo corporal, os ossos, o número de ossos, dentes. Não foi você que disse isso. Alguém te fez assim, alguém disse que tem que ter 32 dentes aqui, um indivíduo adulto. Tudo bem estruturado, como funciona o seu organismo, mano? Olha para si mesmo, você vai perceber que existe Deus acima de você. Por que você não consegue travar o envelhecimento? Você está fora isso não está dentro do seu controle. Existe alguém que controla essas coisas. Você acaba, mano. Acabar. E você não consegue reverter isso, mano. Aceita de uma vez por todas. Há um Deus acima de você. Há um Deus acima de você. E se você não lhe obedecer do jeito como ele quer, então não tem outro meio termo, não tem outro caminho, irmão. Então vamos lá terminar aqui. Paulo ainda aos Gálatas. O que ele demonstra aqui? Ele diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando a gente adere a Cristo, adere também à crucificação. Adere também à morte de Cristo. Nós morremos com Cristo. Cristo quando ressuscita, então nós ressuscitamos junto com Cristo. Para viver uma novidade de vida sem envolvimento mais com as coisas antigas. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Tem que ser assim.
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meu amigo e minha amiga, espero que você tenha ficado com esta mensagem, com o essencial dessa mensagem. Se você gostou dessa mensagem, você pode partilhar com seus amigos e familiares. Minhas redes sociais, querendo ter contato direto comigo, me escrever mensagem, qualquer coisa, estão a passar aqui no rodapé as minhas redes sociais. Aqui, ó, você vai ver aqui Facebook, Insta, Telegram, WhatsApp, tudo quanto é rede social está aí a passar, o meu canal. Se você quer manter-se informado, pode se inscrever. Não é obrigatório, não estou à rasca de seguidores. Só se você mesmo gosta daquilo que a gente aborda aqui, então siga, curta e compartilhe. Até lá, um grande abraço e tchau. Muito obrigado.